Simplifique 1 mais tangente de alfa vezes tangente de alfa sobre 2. Então, o que a gente já observa é que apareceu um tangente de alfa sobre 2. E quando eu tenho ângulo dividido por 2, a gente está falando de arcos metade. Então, abre as formulazinhas agora de arco metade no caso da tangente. Então, 1 mais tangente de alfa vezes tangente de alfa sobre 2. Então, vezes tangente de alfa sobre 2, que tangente de ângulo sobre 2 é mais ou menos 1 menos cosseno sobre 1 mais cosseno. Então, mais ou menos 1 menos cosseno de alfa sobre 1 mais cosseno de alfa. Muito bem. Como agora começou a aparecer relação envolvendo cosseno, vamos padronizar, trabalhar tudo em termos de senos e cosseno. Lembra que tangente é seno sobre cosseno. Tangente é seno sobre cosseno. Então, 1 mais seno de alfa sobre cosseno de alfa, vezes as duas hipóteses, mais ou menos, raiz quadrada de 1 menos cosseno sobre 1 mais cosseno. Se vai aparecer essa raiz, e a gente vai ter que buscar alguma simplificação, esse cara 1 mais cosseno aqui no denominador está pedindo para ser aplicado aquela história de multiplicar o conjugado em cima e embaixo de uma fração. Então é isso que nós vamos aplicar aqui. Tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, a gente vai multiplicar o conjugado do denominador. Se o denominador é 1 mais cosseno de alfa, o conjugado é 1 menos cosseno de alfa. Isso tanto em cima quanto embaixo. Um mais seno sobre cosseno vezes, mais ou menos, 1 menos cosseno vezes 1 menos cosseno é uma coisa vezes ele mesmo. Então, isso é 1 menos cosseno ao quadrado. Dividido por, embaixo, 1 vezes 1 dá 1, menos cosseno de alfa, mais cosseno de alfa. Cosseno vezes cosseno é cosseno ao quadrado, positivo com negativo é negativo, menos cosseno ao quadrado de alfa. Menos cosseno mais cosseno cancela. 1 mais seno de alfa, cosseno de alfa, vezes, mais ou menos. Eu já vou melhorar um pouquinho. Essa raiz de toda essa fração significa que eu tenho que serve essa raiz tanto para a parte de cima quanto para a parte de baixo. Então, a raiz quadrada de 1 menos cosseno de alfa ao quadrado serve então tanto para a parte de cima quanto para a parte de baixo. Sobrou 1 menos cosseno ao quadrado. Só que, visão de raio-x, 1 menos cosseno ao quadrado envolveu função trigonométrica somada ou subtraído com 1, volta lá para as relações fundamentais. 1 menos cosseno ao quadrado é a mesma coisa que seno ao quadrado. Então, isso que está embaixo é a mesma coisa que seno ao quadrado de alfa. Veja que em cima ficou raiz quadrada de um termo ao quadrado. Essa raiz cancela com o ao quadrado. Embaixo também, raiz quadrada de um termo ao quadrado. Isso se cancela. Fica 1 mais seno sobre cosseno, que multiplica ao cancelar as raízes, sobrou 1 menos cosseno
sobre seno. Seno multiplicando, seno dividindo, acaba cancelando esse com o outro. Sobra só 1 mais 1 menos, mais ou menos, 1 menos cosseno de alfa, sobre cosseno de alfa. Isso vira uma operação com fração. Multiplica em cruz, divide pela multiplicação dos termos de baixo. Então vamos ficar com cosseno de alfa. Vou abrir os dois casos, tá? Como tenho mais ou menos, então eu vou deixar como mais ou menos aqui. 1 menos cosseno de alfa sobre cosseno de alfa. Fazendo a soma, a gente podia, para a questão de organização, vamos trabalhar com cosseno, abrir os dois casos aqui para ficar mais organizado, tá? 1 menos cosseno de alfa sobre cosseno de alfa, ou o segundo caso, cosseno de alfa menos 1 menos cosseno de alfa sobre cosseno de alfa. Aqui, cosseno de alfa menos cosseno de alfa cancela, 1 sobre cosseno, e 1 dividido por cosseno é a secante. Por outro lado, aqui não vai ter muita coisa para simplificar não. Fica cosseno de alfa menos 1 mais cosseno de alfa sobre cosseno de alfa. 2 cosseno de alfa menos 1 sobre cosseno de alfa. O máximo que a gente pode fazer aqui é separar isso como sendo 2 vezes cosseno de alfa sobre cosseno de alfa menos 1 sobre cosseno de alfa. Cancela, 2 menos 1 sobre cosseno é secante de alfa. Então temos as duas possibilidades de simplificação dessa expressão. Essa daqui ficou mais interessante, secante de alfa.